Olá, meu nome é Bianca e eu e minha equipe iremos falar sobre Machine Learning em sistemas MIMO. A nossa equipe é formada por mim, Matheus Cavalcante, Lucas Dias e Matheus Viana. MIMO é uma sigla que significa Multiple Input and Multiple Output, que traduzindo significa múltiplas entradas e múltiplas saídas. Esse é um método que é bastante utilizado em sistemas de comunicação sem fio, com o objetivo de multiplicar a capacidade da transmissão. Isso é feito com a utilização de várias antenas de transmissão e de recepção que exploram a propagação multicaminho do sinal. O aparelho que é utilizado nesse sistema é um roteador sem fio que envia essas informações por caminhos paralelos. Isso aumenta a velocidade e diminui a ocorrência de perdas durante a transmissão. Nós observamos um crescimento linear na taxa de transmissão a cada novo par de antena que é adicionado ao sistema. Um sinal, quando é transmitido entre dois pontos, ele pode percorrer diversos caminhos. Isso por conta da variedade de objetos, paredes, obstáculos que podem existir entre o transmissor e o receptor. Antes, essa variedade de caminho só causava problema, mas com a introdução de sistemas MIMO, isso é utilizado como uma vantagem, porque se temos várias versões de um mesmo sinal, temos uma probabilidade maior de que a informação chegue no receptor com maior qualidade, diminuindo a taxa de erro. O conceito de diversidade é bem importante em sistemas MIMO, e ele é utilizado de forma que o receptor receba várias versões de um mesmo sinal. Essas diversas versões serão afetadas de formas diferentes e não correlacionadas por cada um dos possíveis caminhos que o sinal pode percorrer. Temos a diversidade no tempo, que é quando um sinal é transmitido várias vezes em diferentes instantes de tempo. Temos a diversidade na frequência, que é quando o sinal é transmitido várias vezes em diferentes frequências. E a diversidade no espaço, que é quando um sinal é transmitido de várias antenas em posições diferentes. Olá, meu nome é Lucas e vou falar aqui um pouco sobre os principais formatos de sistemas MIMO. E são eles o formato de diversidade espacial, que falamos rapidamente no slide passado, e multiplicação espacial. Um bom exemplo para explicar melhor o formato de diversidade espacial é o caso de várias antenas recebem o mesmo sinal. E esse sinal, ao ser recebido em duas antenas, é corrompido por ruídos. Mas esses ruídos são independentes para cada uma das antenas. Dessa forma, se combinamos os dois sinais, temos a maior chance de encontrar um sinal com melhor qualidade, com maior qualidade. Ou seja, se olharmos para o mesmo objeto de diferentes pontos de vista, conseguimos atingir uma representação de informação mais rica. Já no formato da multiplicação espacial, é mais utilizado para aumentar a capacidade de dados. Os diferentes possíveis caminhos entre um ponto e o outro são utilizados para carregar informações adicionais, ou seja, aumentando a capacidade de transferência dos dados. Tudo isso sem aumentar a largura de banda. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de sistemas MIMO, que são basicamente dois principais, que é o Single User e o Multi-User, SU-MIMO e MU-MIMO. Em sistemas SU-MIMO, o fluxo de dados ele só pode interagir com um dispositivo por vez. Nos sistemas MU-MIMO, temos uma performance melhor para os casos reais, por conseguir interagir com vários dispositivos por vez. Alguns problemas surgem com o sistema Insumimo quando um número grande de usuários tentam utilizar a rede no mesmo momento. E se uma pessoa estiver fazendo um upload de um vídeo, por exemplo, e a outra pessoa estiver fazendo uma videochamada, é bem provável que o fluxo de dados entre elas apresente um delay de problemas de performance. Falando agora sobre as vantagens de sistemas MIMO, a primeira que podemos destacar é que os sinais são mais fortes, pois utiliza-se múltiplos caminhos para chegar no usuário e problemas de obstáculos que enfraquecem sinais são contornados por conta disso. A segunda vantagem desses sistemas é que vídeos e outros conteúdos mais pesados podem ser transmitidos em grandes quantidades. E eles são transmitidos de forma mais rápida, pois a tecnologia MIMO aumenta muito a taxa de transmissão. Em terceiro, podemos destacar a menor perda de pacotes, porque temos muito fluxo de dados e isso aumenta a qualidade, diminuindo a chance de perda de pacotes. Olá, gente. Meu nome é Matheus Cavalcante e eu vou explicar um pouco sobre o que é Machine Learning. Então, basicamente, Machine Learning é o aprendizado de máquina, ou aprendizagem de máquina, né, vindo do inglês, que é um subcampo da engenharia e ciência da computação que evoluiu aí o estudo do reconhecimento de padrões e da teoria do aprendizado computacional para a inteligência artificial. E aí a gente pode pensar, né, em como que o Machine Learning é feito em si. E a gente vai ter que, basicamente, é uma tecnologia no qual os computadores têm a capacidade
de aprender de acordo com as respostas esperadas por meio de associações de diferentes dados. E esses dados aí, eles podem ser imagens, números e tudo que a tecnologia possa identificar. E aí, basicamente, a gente vai ter que os algoritmos do machine learning, eles são criados a partir desses dados que serão analisados e das respostas que se esperam dessa análise. E aí, no final desse processo, a gente vai ter um sistema que cria suas próprias regras ou suas próprias perguntas. E aí a gente pode até se questionar, assim, mas qual é a importância do machine learning e por que ele é tão utilizado? E a gente pode ver da seguinte forma, que o machine learning ele é importante porque com os crescentes volumes e variedades de dados disponíveis que a gente tem hoje, o processamento computacional se torna mais barato, poderoso e com um armazenamento de dados muito mais acessível, o que torna possível produzir de maneira mais rápida e automática modelos aí que são capazes de analisar dados maiores e muito mais complexos, sendo que entregando resultados de maneira mais rápida e mais precisa. E aí, depois desse entendimento, a gente pode olhar um pouco para as aplicações, que basicamente tem diversas aplicações do dia a dia da gente, né? Como, por exemplo, aplicativos de transporte e geolocalização, além de e-mails, né, com a questão do controle do spam, algoritmos que podem ser algoritmos de compras online ou detecção de fraudes, e por último, processamento de linguagens. Então, aí são alguns exemplos de aplicações de machine learning que a gente tem no dia a dia da gente. E aí, agora que a gente entendeu melhor o que o machine learning é, como ele funciona, o porquê ele é importante e algumas aplicações básicas, a gente consegue entender como que o machine learning vai funcionar para sistemas MIMO. E aí, dentro dessa visão do machine learning nos sistemas MIMO, a gente vai ter que, para entender melhor o funcionamento do machine learning nesses sistemas, a gente pode observar quais aplicações fazem o uso dessas tecnologias. Ou seja, o machine learning, a gente pode ter a visão de que ele funciona como uma ferramenta nesses sistemas, de modo a permitir que esses sistemas consigam determinados resultados para a aplicação que a gente quer utilizar. E aí, falando em aplicação, a gente pode ver a primeira, que é o problema da detecção MIMO, que basicamente a gente vai poder utilizar machine learning para solucionar esse problema, de modo que o que a gente vai fazer é transformar o problema da detecção em um problema de clusterização. Ou seja, basicamente a gente vai ter alguns rótulos que são conhecidos e transmitidos juntamente para auxiliar o receptor a rotular os clusters formados. E aí nesse receptor a gente vai utilizar um machine learning não supervisionado e os rótulos enviados na transmissão de modo que eles vão ser utilizados para estabelecer uma correspondência aí entre os clusters gerados e os símbolos transmitidos. Olá, meu nome é Matheus Viana e eu vou falar mais sobre aplicações que utilizam Machine Learning em sistemas MIMO. Bom, uma outra aplicação se refere ao uso de Machine Learning na fatoração de matrizes em sistemas MIMO. Muitas aplicações de processamento de sinais digital dependem de multiplicações de um fluxo de vetores desconhecidos com a única matriz fixa. Exemplo de tais aplicações incluem a pré-codificação MIMO em um sistema de comunicação sem fio, com detecção de sinal, que utiliza o machine learning através do rede neural artificial. E à medida que as dimensões da matriz aumentam, o que é o caso, né, nesses tipos de aplicações, a operação de multiplicação do vetor matriz torna-se onerosa, em termos de complexidade e consumo de energia, já que as operações, né, serão mais custosas. Bom, uma outra aplicação também conhecida é o uso de machine learning para detecção de modulação 5G MIMO. Vemos que o MIMO continua a se atualizar e crescer por meio de seu uso em novos aplicativos massivos, à medida que a indústria sem fio trabalha para acomodar mais antenas, redes e dispositivos. Um dos exemplos mais preeminentes disso é a implementação da tecnologia 5G. Bom, esses enormes sistemas 5G MIMO, eles utilizam várias antenas pequenas para aumentar a largura de banda para os usuários. Eles não focam apenas nas taxas de transmissões e aumentá-las, como ocorre com a tecnologia celular de terceira geração, a 3G, ou a de quarta geração, 4G. Eles oferecem suporte para maiores usuários por antena também. Ao contrário do MIMO 4G, que usa um sistema duplex, divisão de frequência, conhecido como FDD, para suportar vários dispositivos, o MIMO massivo 5G usa uma configuração diferente, chamada duplex divisão de tempo, conhecida como TDD, e isso oferece, né, inúmeras vantagens em relação ao FDD. Bom, além disso, outro tipo de aplicação envolve radares com sistemas MIMO. Atualmente, espera-se que os radares se tornem os principais sensores em várias aplicações civis, desde monitoramento de saúde até direção autônoma. Isso acontece porque eles fazem uso de técnicas de processamento de sinais eficientes do ponto de vista computacional. Com isso, um papel cada vez mais importante no campo do processamento de sinais de radar é desempenhado pelas técnicas de machine learning nesses sistemas. Seu uso foi levado em consideração
pela primeira vez no reconhecimento de gestos e movimentos humanos, e em diversas aplicações de saúde. Mais recentemente, sua exploração da detecção e localização de objetos por esses radares também foi investigada. Bom, para finalizar, nós somos o Grupo 1 e obrigado a todos por assistirem.